Bom dia, tudo bom com todos vocês? Estou aqui mais uma vez para falar sobre a palavra de Deus. Estamos falando sobre Apocalipse. Ontem eu falei sobre os 3 primeiros capítulos, as igrejas da Ásia. Hoje eu vou falar sobre o 4º capítulo, unicamente o 4º capítulo, que representa a adoração ao Deus do céu, ao Deus vivo, ao único Deus que sempre teríamos que ter adorado desde o início, nunca ter desconfiado, nunca ter feito a idolatria, nada disso. Sempre o único Deus, sempre foi o Deus que salvou, sempre foi o Deus que nos trouxe a salvação, o Deus que fez todas as coisas, e aqui está explicando tudo isso, neste 4º capítulo. Quando João foi arrebatado em espírito e viu o trono de Deus no céu, né? Então, passando a situação da igreja da Ásia para outras igrejas já universais, as igrejas atuais, João observa o curso de futuros acontecimentos de uma maneira muito semelhante à de Daniel e de Ezequiel, né? O fim dos tempos. Muitas dessas passagens contêm evidentes ensinamentos espirituais, mas outras parecem estar além de nossa capacidade de entendimento. O indiscutível ensinamento contido neste livro é o que, ao final, Deus derrota o mal. Devemos viver em obediência a Jesus Cristo, o vencedor e juiz. No final, Jesus vence, Deus vence todo o mal. E os justos que tiverem com Jesus, vencerá juntamente com Jesus. Então, começando essa palavra hoje, eu espero que todos estejam bem, que Deus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo, que vão me ouvir, me ver. Eu espero que vocês tenham uma compreensão digna. Para isso, vamos fazer aqui uma oração pedindo a Deus para nos iluminar. Ó Deus, obrigado, ó Deus, por esse dia, mais esse dia que estou aqui diante de Ti, falando de Ti, ó Deus, para as pessoas, que elas possam compreender e que eu possa falar, ó Deus, a verdade de Ti para todos. Nos dê, ó Deus, compreensão, nos dê humildade para entender, compreender e viver a Tua palavra. É que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, falamos então sobre o 4º capítulo de Apocalipse, onde João é arrebatado em espírito e vê lá o trono de Deus. O trono de Deus com os 24 anciões e os 4 animais, que representam nada mais, nada menos que todas as alianças da terra, todas as alianças que Deus fez, todas as ordenações, os judeus e os cristãos que se converteram a Cristo, que estão com Cristo, representa todos eles. E os animais, toda a criação, os 4 animais que está falando aqui neste 4º capítulo, toda a criação de Deus. Então Deus fala para aqueles que Ele criou segundo a semelhança dEle, que com Ele fica, que com Ele continua, que com Ele crê, com Jesus crê, que é o único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a nossa entidade maior espiritual, o Deus único nosso. Então, esses são representados aqui pelos 24 anciões, né? Então, voltando aqui, vamos ler aqui o versículo 9 do 4º capítulo, lógico. O versículo 9 até o versículo 11, os últimos 3 versículos desse capítulo, né? Olha lá. Versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ação de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo e sempre. Os animais, ou seja, a criação de Deus, as criaturas de Deus também dão glórias a Deus. 10.
os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade não foram criadas. Então, aqui no versículo 11, os que representam as pessoas, que nos representam as alianças, os cristãos, os judeus que se converteram, esses dão glória a Deus falando, conversando com o trono. E as criaturas apenas adoram. Então aqui todos adorando um único Deus, o Deus vivo nosso. Para isso, João foi arrebatado em espírito para ver o trono, em que era semelhante às pedras preciosas, à luz, ao fogo. Então, é muito bom a gente ler e entender essas coisas para nós nos prepararmos. Aqui é o livro da profecia, é o livro que Deus dá aqui a missão final para nós e a vitória final de Deus sobre o mal. E assim, todos aqueles que persistirem no bem, seguirem a palavra de Deus, também vão vencer juntamente com Jesus. O mal vamos vencer. Então, este Apocalipse, ele revela uma cena de adoração celestial, onde os 24 anciões, representando a totalidade da igreja, ou o povo de Deus de ambas as alianças, sentados em trono como coroas, e os 4 seres viventes, representando a criação em características de leão, boi, homem e água, reconhecem a soberania, santidade, o poder criador de Deus. Né? Identidade, frequentemente interpretados como representantes dos redimidos, tribos de Israel, 12 apóstolos, simbolizando a igreja vitoriosa. Posição, assentados em 24 tronos ao redor do trono central, vestindo vestes brancas e coroas de ouro, indicando sua posição real e sacerdotal. Ação, prostrar-se, adorar e lançar suas coroas aos pés de Deus, reconhecendo que Ele é digno de glória. Né? Então, aqui fala sobre nós, sobre as pessoas, sobre a igreja, sobre os 12 apóstolos, sobre as tribos de Israel e sobre a igreja de Cristo, a igreja cristã, que Deus os aceitou para aqueles que o seguirem, que crerem nele e seguirem, serão salvos. Né? Os 4 seres viventes representam a identidade, seres angelicais exaltados, semelhantes aos querubins, serafins de Ezequiel e Isaías, representando a criação que louva ao Criador. Descrição: com 6 asas, cheios de olhos e formas de leão, boi, homem e água, representando força, serviço, sabedoria e rapidez, respectivamente. Ação: lideram a adoração incessantemente, glorificando a Deus como aquele que era e há de vir. Deus, aquele que era, que foi, que sempre existiu, que há de vir, para conosco, os justos, vencer o mal. Então, diante desta palavra, eu espero que vocês a compreenderam, que vocês tenham aí um discernimento bom, entendeu? Adorar a Deus, o único Deus, é o que ele manda aqui. Isso foi revelado por próprio Jesus. Este livro foi ditado por Jesus, como eu disse lá ontem, nos 3 primeiros capítulos. Foi ditado por Jesus para que João escrevesse. Este 4º, João é arrebatado por Espírito e vê o trono do Pai, o trono de Deus vivo, o Deus Pai. E relata tudo isso para nós e representa todos aqueles que estão adorando, todos aqueles que devem adorar
os justos, as pessoas, as igrejas, as alianças e as criaturas de Deus. Sendo que os adoradores nós louvamos e também vamos falar com Deus, pedir perdão, adorar a Deus em adoração e os outros apenas louvando. É isso aí. É isso que nós devemos prestar atenção, ler este livro, ler essa Bíblia, tentar seguir com o máximo possível, vendo pessoas que podem falar melhor, entender melhor e dar o recado final, que é o recado de Jesus para todos nós, que devamos seguir a Deus, o único Deus, e Jesus Cristo como nosso único Salvador. Que Deus abençoe a todos. Aqui eu vou terminando mais uma palavra com vocês, palavra Manhã com Deus. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal para que a plataforma mande para outras pessoas, para que a plataforma entenda que é um bom conteúdo. Retorne para você nos novos vídeos e mande para outras pessoas. Que Deus abençoe a todos, que tenham um bom dia, uma quinta-feira com ar de sexta, porque amanhã é feriado. Que tenham um bom dia, um dia maravilhoso, que Deus abençoe a todos.